Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez vamos ver uma das ferramentas de cortes. Lembra das diferenças entre cortes e vistas, né? Os cortes têm limites máximos, então eu posso cortar um elemento, ou seja, definir uma posição inicial para o meu observador, como se ele estivesse dentro do meu elemento, e definir uma espessura para esse corte, ou seja, o meu observador enxerga dentro de limites, nas três dimensões, x, y e z. Só confirma se você está dentro da folha de detalhamentos 2D, fundação e então vamos começar. Então, só lembrando mais uma vez, a aba é Elements e nós vamos abrir aqui a ferramenta de cortes, o Create Section. O primeiro passo é definir se o corte é vertical ou horizontal. Vamos começar criando um vertical. Aqui em Section Identifier é o nome do corte, né? O Height from Elements ativo, ele identifica a altura dos elementos, eu vou deixar ativo então, e cria a minha caixa de corte exatamente na altura total de todos os elementos. Não se preocupa com ele, a gente sempre vai deixar ele ativo. Em Place Clipping Line, eu defino uma representação para a minha linha de corte. Nós vamos configurar isso depois, então eu vou inclusive deixar desativado. Esse primeiro corte, nós vamos criá-lo com base no nosso modelo 3D, sobre o modelo 3D, tá? Então, primeiro eu tenho que definir uma linha de corte clicando em dois ou mais pontos. Eu vou clicar aqui na direção transversal da obra. Pegando mais ou menos aqui no centro do bloco, né? ESC agora. E depois que eu clicar nesses dois pontos e der o ESC, a gente vai definir agora a espessura desse corte. Nesse caso, eu vou ultrapassar os limites do bloco. Antes de posicionar ele na tela, só garante se você está com a opção Show Clipping Path ativa, né? E aí sim, por fim, pode colocar ele na tela. E repara que ele fez uma caixa amarela, que foi quando eu cliquei lá, confirmei o Show Clipping Path. Essa caixa, como você já deve imaginar, são os limites do meu corte. Eu posso editá-la, eu posso movê-la, ou clicando em cima dela, eu posso modificar a altura dela, por exemplo, por meio desses pontos azuis, os handles, lembra? Perfeito. Essa caixa, ela tem uma propriedade chamada Construction Line. Então, essa caixa é construída a partir de linhas de construção, Construction Line. Eu configurei para que toda Construction Line sempre tenha esse tom aqui de amarelo. Mas o que é uma Construction Line, né? É uma propriedade que torna um elemento não imprimível. Ele aparece aqui no Model, mas na plotagem ele não vai aparecer. Inclusive, eu posso definir qualquer elemento aqui da minha tela, uma linha 2D, ou mesmo um elemento 3D, como uma Construction Line. Por exemplo, para me auxiliar durante a modelagem, né? Ou seja lá qual for o motivo que você precise. De uma maneira que ele não será plotado. Basta eu clicar em cima do elemento e na paleta de propriedades aqui na esquerda, eu marco a opção Construction Line. E repara que ele automaticamente já fica nesse tom de amarelo. Só lembra de desmarcar antes da gente continuar a aula. Bom, vamos abrir as configurações de corte, clicando duas vezes sobre a borda dele, né? Essas duas seções de configurações nós já vimos na aula de vistas. Então, vamos vir aqui em Format Set de novo. E aqui em Edges eu vou definir as mesmas configurações que eu fiz para as vistas, né? Então, L3 para Visible, ok, e T1 para Hidden, ok. E agora na aba Clipping Lines, nós vamos definir as propriedades das linhas que existem apenas nos cortes. Então, o Boundary Line, né, são as minhas linhas de continuidade. Quando eu interrompo uma estaca, por exemplo, né, eu faço um corte no meio da estaca, eu tenho que indicar que esse elemento continua, né, ele é maior do que parece. Repare que quando eu ativo ou desativo uma opção, a minha representação ali em cima me ajuda a entender melhor o que ela é. Vou prosseguir então, configurando o Boundary Line como L1 aqui no Layer, né, e travando a opção
de cor, linha e pena. Ok. Os section edges é as linhas que estão sendo cortadas. Então, lá em Select Layer, eu vou definir como L5. Ok. Na opção aqui, eu vou deixar o All Edges ativos, né? E em Hide Intersect Edge, são as linhas que estão escondidas e interseccionadas ao mesmo tempo. Nós geralmente não utilizamos essa representação na engenharia, então eu vou deixar desligado e vamos continuar. Então aqui embaixo eu tenho os meus preenchimentos, as achuras, os fios, né? E eu tenho duas possibilidades para ele. A primeira, eu posso marcar aqui a caixinha do lado, em Hatching Pattern ou Fill ou Style Area, né? Alguma opção, e aí todos os meus elementos que estiverem sendo cortados vão assumir as propriedades que estiverem marcadas, somente nesse corte. Ou se eu ativar essa primeira caixa aqui, ele vai assumir a propriedade que eu defini no meu objeto. E é assim que a gente vai fazer. Então, para ficar um pouco mais claro o que é isso, ativa essa opção, desmarca todas as outras, né? E antes de sair, vamos salvar. Então, eu vou voltar ali uma janela e vou salvar como BW, Visible, Hidden, Boundary, Section e Surface. Tudo que eu configurei nesse corte, né? Você pode salvar com o nome que você quiser, desde que você depois consiga se entender, ok? Bom, resumindo, né? Nós marcamos aquela opção Surface para inserir um fio, né? Uma achura no meu elemento, mas não está aparecendo nada ainda. É porque a gente tem que definir essa propriedade para o elemento. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta Change Architecture Properties e eu vou definir um preenchimento sólido. Então, aqui nessa opção Fill, a cor que eu vou escolher vai ser a de número 28. E agora eu vou clicar em um bloco e no outro também para já deixar os dois iguais. Tá aparecendo um somatório no meu mouse, né? Então, sempre que acontece isso, botão direito na tela para confirmar. Agora, para o lastro, eu vou inserir um pattern, tá? O pattern e o hatching são muito similares. Se você não encontrar uma opção que você está buscando em um, procura no outro. Então, eu vou usar o pattern de número 409. E antes de clicar nos meus lastros, né, eu vou desativar o fio. Porque senão eu também estarei inserindo simultaneamente o fio e o pattern. Agora sim, eu seleciono os lastros e confirmo com o botão direito na tela. Sempre que você encontrar esse conta-gotas aqui no Allplan, quer dizer que você pode puxar, né, ou melhor, copiar as informações de um elemento. Então, eu clico no conta-gotas, clico no elemento. Bom, se eu quiser desligar o fio desse bloco, não adianta eu desligar essa caixa aqui do lado e atribuir essas propriedades para ele. Eu preciso vir aqui na lista de cores, marcar o off e agora sim atribuir essas propriedades para o meu bloco, né, com um fio em off, ok? Então, vamos inserir essa cor de número 28, né, o fio de número 28, para as minhas estacas também, antes de criar o próximo corte, tá? Repara que mesmo depois que eu inseri a cor sólida para as estacas, não está aparecendo ainda no meu corte, certo? É porque a minha linha de corte não está cortando a estaca. Então, eu clico aqui na caixa de corte, eu pego esse handle e com mais um clique eu movo ele para o centro das minhas estacas, nessa linha 2D aqui. E eu vou fazer aqui mais umas edições na espessura dele, mas elas não são tão importantes. O essencial, né, o importante mesmo, é você diminuir um pouco a altura desse corte, porque eu não quero representar todo o comprimento da minha estaca. Perfeito. Para finalizar a aula, vamos criar um corte sobre outro corte, que também poderia ser feito sobre uma vista, tá? Então, abra a ferramenta de cortes, vamos mantê-lo como vertical, porque o vertical vai cortar no plano perpendicular do plano desse corte. Um pouco confuso, né? Mas com o tempo você pega a prática. Então, clique uma vez aqui na borda do corte. Agora vamos definir a linha de corte por meio de 2 cliques, aqui e aqui, ESC,
e a espessura do corte. Bom, eu vou carregar aquele arquivo de configurações que salvamos no último passo e close. Já que eu citei, os cortes horizontais, a gente não criou nenhum, vamos criar aqui um rapidinho. Passo a passo muda muito pouco. Ferramenta Create Section, e aqui na minha interface eu vou clicar aqui para que ele fique horizontal. Eu não falei durante a aula, mas garanta que a sua caixa, aqui nessa interface, não esteja pontilhada, tá? Porque senão a sua caixa de corte, essa amarela ali na tela, ela não vai aparecer. E eu vou desenhar agora a seção da minha caixa de corte. E é aqui que está a diferença. No corte vertical, eu clico 2 pontos, dou ESC e defino a espessura. No corte horizontal, eu defino a seção da minha caixa de corte. Maneira mais rápida de desenhar uma seção retangular é por meio de uma diagonal. Eu poderia clicar aqui em 4 pontos, mas com 2 cliques indicando a diagonal também funciona, tá? Então, esse ponto aqui e esse ponto. ESC para continuar. E agora ele entrou na parte de configurações. Então pronto, você já sabe criar um corte horizontal também. Ah, a minha caixa de corte está muito grande, eu quero diminuir a altura. Basta editá-la, certo? Agora sim, nós terminamos. Então nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.